Queridas mães, queridas amigas, é bom estarmos aqui. Como é bom, né, gente, estarmos na presença de Deus com os nossos amigos, né? Conhecer a Ele, seus mistérios. Como é bom nos deixar ser transformados pela sua graça. Vamos pedir ao Espírito Santo que a sua luz brilhe em nós. Hoje nós vamos refletir sobre a transfiguração do Senhor, que é celebrada no dia 6 de agosto, 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. Exatamente porque a transfiguração de Jesus prepara os discípulos para compreender sua paixão e morte. Jesus quis prepará-los, fortalecê-los e animá-los a respeito do próprio sofrimento, pelo qual ele ia passar e que um dia chegaria também para os discípulos, né? Mas que depois eles iriam experimentar a glória. Isso serve também para nós. Jesus quis deixar bem claro que todo sofrimento não é em vão, que todo sofrimento tem sentido. Assim, nós também somos convidados a dirigir o nosso olhar para Jesus, o Filho de Deus, que tem poder e autoridade para nos mostrar a sua glória, assim como ele fez com os discípulos no Monte Tabor, deixando-os experimentar um pouquinho do céu. Ali eles viveram uma alegria que eles nunca tinham sentido anteriormente. Assim, na transfiguração do Senhor, nós temos uma mensagem de esperança, uma promessa de alegria e um convite à luta pela nossa conversão, onde Jesus nos encoraja também a suportar o sofrimento e para que a gente se esforce para nunca nos acomodarmos, ok? Desde o início da missão de Jesus, ele permite aos seus discípulos a participação na sua autoridade. Ele os envia a proclamar o reino e a curar. E dos 12 discípulos, Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E na mesma oportunidade, Jesus também fala para ele: E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a partir deste dia, então, que Pedro confessou que Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que sofresse, que ele fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Os discípulos não gostavam dessa ideia, principalmente Pedro, que era muito polêmico, né? Mas os demais também não compreendiam. Então, Jesus quis mostrar a eles a sua glória e quis que eles ouvissem o testemunho diretamente do Pai, ao dizer: Este é meu Filho amado, escutai-o. O Pai já havia dito isso antes, no batismo de Jesus, mas os apóstolos não estavam presentes, né? Então, Jesus, que sempre se colocava na presença do Pai, né? Sempre subia ao monte para rezar, sempre estava a sós com o Pai, mas desta vez ele decidiu convidar 3 dos seus apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. E enquanto ele subiu ao monte, né? Enquanto rezava, Jesus se transfigurou, mostrou-se glorioso diante deles. Então, gente, Jesus, que caminhava com eles, convivia com eles na sua forma humana, se transfigura ao entrar em oração. Ele adquire a sua forma gloriosa, como ele está no céu. E a manifestação da glória de Deus precede, né, as dores da paixão. E, de certa forma, foi um bálsamo dado previamente para que os discípulos pudessem compreender com mais certeza qual era o projeto de Jesus, né? E eles viram que cumpriu-se a profecia, que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós.
E Moisés e Elias, que também haviam experimentado a glória de Deus numa montanha, estavam ali conversando com Jesus. Jesus estava ao centro, provando que ele é Deus, que ele tem autoridade, que ele é mais importante do que Elias, do que Moisés. Elias e Moisés já estavam na glória. Elias foi arrebatado ao céu e Moisés morreu realmente. E ali estavam presentes então, né? Um que representava a lei e outro que representava os profetas que haviam anunciado o Messias. Ok? Então, Jesus mostrou a eles que ele é Deus, que ele possui uma grande amizade com o Pai e mostrou-se de forma gloriosa como ele está no céu na sua forma divina. Ok? O significado desta festa, gente, é e sempre será o mesmo que Jesus prometeu naquele tempo. Preparar os cristãos para que em qualquer circunstância permaneçam firmes na fé em Cristo. O Papa João Paulo II havia dito: o rosto de Cristo é um rosto de luz que rasga toda a obscuridade da morte e continua a resplandecer sobre nós como nosso único Redentor. A transfiguração, então, é a ponte que nos introduz no Calvário, no entendimento dos mistérios da morte e ressurreição de Jesus. Porque a transfiguração também antecedeu a paixão de Cristo por cerca de 40 dias. Tá? Então, gente, nós sabemos que a manifestação da glória precedeu as dores da paixão como um bálsamo para que eles compreendessem com mais clareza o significado do sofrimento de Jesus e pudessem aceitá-lo. E posteriormente o deles também, né? Somente depois da ressurreição é que eles recordaram tudo que eles tinham vivido no Monte Tabor. Jesus sempre rezava a sós, né? Mas naquele dia ele convidou esses amigos porque ele queria que eles ouvissem do próprio Deus, né, a voz falando que ele era o Filho de Deus, ok? Então, ali eles escutam o testemunho vindo do próprio Pai. São Tiago foi o primeiro mártir, né? Então eles também beberam do cálice, né, do martírio. Ele foi o primeiro discípulo a ser martirizado. E, assim como Pedro, eles beberam do cálice que Jesus bebeu. Mas João não ficou de fora. O martírio de sangue ele não viveu, porque ele morreu já velhinho. Mas ele bebeu do cálice do sofrimento, né, do sofrimento cotidiano. Ele sofreu pelo cristianismo e viu muitos dos seus irmãos serem mortos, serem perseguidos, né? Ele viu também Jesus ser morto, porque ele foi o único discípulo que permaneceu ao pé da cruz e viveu juntamente com Jesus essa dor, né? E foi ele quem cuidou de Maria e a levou para casa. Então, gente, imaginar essa cena é algo assim maravilhoso, né? Pedro, João e Tiago presenciando Jesus conversar face a face com Moisés e Elias. Então, nós já vimos que a glória de Deus ela está associada ao sofrimento, né? E por isso que Deus nos encoraja que Ele está conosco. Então os discípulos, ao experimentarem a glória de Deus, eles encheram-se de tanta alegria que eles desejaram permanecer ali. Mas Jesus mostra a eles que é preciso seguir adiante, pois a cruz chegaria brevemente, como chegou, né? Mostrou para eles também que eles haviam de descer a planície, pois havia um grande caminho a ser percorrido, né? Que eles tinham uma missão na planície. E a doutrina cristã nos mostra que o fato de a transfiguração ter ocorrido no alto de uma montanha representa o ponto onde a natureza humana se encontra com a natureza divina, né?
É o encontro do temporal com o eterno. O próprio Jesus fazendo o papel de ponte entre o céu e a terra, ok? Então essa passagem da transfiguração, ela é cheia de motivação para a nossa vida cristã, né? Nós vimos que Jesus é o Messias e nós não precisamos esperar outro. Tudo que nós precisamos, todo ensinamento, toda força está em Jesus. Todo poder, né? Também a gente não precisa procurar nada fora de Jesus. Então, o próprio Pai do céu fala que nós devemos escutar Jesus. E é na comunhão de vida com o Espírito Santo, qual ele apareceu na nuvem clara, é que nós temos então a revelação divina, né? O Espírito Santo nos envolve. E aí nós temos a certeza que Jesus é o centro das nossas vidas, que ele é de fato o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, gente, na transfiguração do Senhor, a Santíssima Trindade antecipa para nós que o amor vence a morte. A cruz existe, mas a ressurreição gloriosa também existe. Ok? Então, é maravilhoso a gente lembrar que ali no Monte Tabor toda a Santíssima Trindade se manifesta. O Pai na voz, que fala que Jesus é o Filho amado, o Espírito Santo na nuvem e o Filho no homem, que é Jesus. Então essa nuvem nós precisamos de pedir sempre que ela também nos envolva, né? Jesus mostra que a glória de Deus vai além das aparências, né? Vai muito além do que nós vemos. Por isso nós precisamos de esforçar para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, né, gente? Muitas vezes nós nos encontramos desfigurados pela tristeza, pelo desânimo, pelo pecado, né? Mas nós devemos ter em mente que nós precisamos de trilhar o caminho da transfiguração, porque nós precisamos de chegar verdadeiramente a nos tornar a imagem e semelhança de Deus, ok? Então, Jesus também deixa claro para nós que nós não precisamos de fugir do sofrimento, pois Ele está conosco, né? Nós precisamos de descer da montanha até a planície. Nós precisamos de olhar para Jesus e contemplar a sua glória para exercer a nossa missão na planície. Na planície da nossa casa, na planície do nosso trabalho, na planície do nosso dia a dia, às vezes tão sofrido, né? Então, nós temos que pedir que Jesus transfigure a nossa vida, que Jesus transfigure o nosso coração, ok? Então, gente, eu quero aqui fazer um parênteses para fazer uma reflexão juntamente com vocês sobre o nosso papel de mãe. Tiago e João eram filhos de Salomé, que era também parente de Jesus, né? Ela é aquela mãe que um dia pediu a Jesus que desse aos seus filhos os melhores lugares no céu, lembram? Que deixasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, aqui eu quero refletir com vocês sobre o nosso amor de mãe, né? Muitas vezes nós temos assim um amor exagerado, insensato e insistente, né? E nós precisamos constantemente pedir a luz do Espírito Santo, a força de Deus, que equilibre este nosso amor, que ordene os nossos afetos e que nos dê sabedoria para conduzir os nossos filhos, porque mesmo eles sendo adultos, nós continuamos a ser referência para eles, né? E nós precisamos de ter com eles um relacionamento saudável, né? Então, fica para nós, né, que a alegria de estar na presença de Deus, ela é incomparável. E que quando nós encontramos essa alegria, a gente jamais quer deixar o Cristo que a gente encontrou.
Então, nós vamos pedir que nós tenhamos essa luz de Deus em nós. Essa luz se manifesta quando nós amamos, quando nós queremos o bem das pessoas, né? Na nossa oração, quando nós perdoamos, quando nós servimos, seja na igreja ou em qualquer lugar, né? E que o nosso coração se encha de alegrias, pois nós temos um Deus de poder e de glória. Que pela graça do Espírito Santo a gente seja luz, né? Nós vamos fazer esse pedido também, pois Deus quer que nós sejamos santos, para um dia experimentar a sua glória, assim como Elias e Moisés. Nós seremos transfigurados e poderemos estar com Deus face a face, assim como eles. Amém?